Olá! Ontem foi dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor. Em homenagem ao Dia Mundial do Livro, eu vou comentar um pouquinho sobre o livro que eu estou lendo, do Mia Couto. Mia Couto é um moçambicano, um dos mais importantes escritores da África, reflete sobre as mazelas e as maravilhas do continente nos artigos e ensaios deste livro. Da corrupção endêmica de boa parte dos governos africanos, à destruição do meio ambiente, da força da tradição oral às complexas relações entre as culturas locais e a modernidade urbana, do entrelaçamento do português com as línguas nativas à herança de séculos de escravismo. Tudo passa pelo crivo do autor de Terra Sonâmbula, que também fala de autores brasileiros que lhe são caros, como Jorge Amado e Guimarães Rosa. Nestes textos militantes, em que se atacam os principais entraves ao desenvolvimento dos povos africanos, Mia Couto se serve de sua dupla experiência de biólogo e escritor, combinando rigor intelectual e imaginação poética para ler melhor um mundo em permanente mutação. É interessante que ao ler o livro a gente percebe que alguns problemas, a maioria dos problemas que acontecem na África também são problemas brasileiros. Num desses ensaios, ele foi convidado em São Paulo, em 2008, para falar sobre os livros de Jorge Amado. Então ele fala assim: eu venho de muito longe e trago aquilo que acredito ser uma mensagem partilhada pelos meus colegas escritores de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. A mensagem é a seguinte: Jorge Amado não foi apenas o mais lido dos escritores estrangeiros. Ele foi o escritor que maior influência teve na gênese da literatura dos países africanos que falam português. A nossa dívida literária para com o Brasil começa há séculos atrás, quando Gregório de Matos e Tomás Gonzaga ajudaram a criar os primeiros núcleos literários em Angola e Moçambique. Mas esses níveis de influência foram restritos e não se podem comparar com as marcas profundas e duradouras deixadas pelo autor baiano. Deve ser dito, como uma confissão à margem, que Jorge Amado fez pela projeção da nação brasileira mais do que todas as instituições diplomáticas juntas. Não se trata de ajuizar o trabalho dessas instituições, mas apenas de reconhecer o imenso poder da literatura. Nessa sala estão outros que igualmente engrandeceram o Brasil e criaram pontes com o resto do mundo. Falo, é claro, de Chico Buarque, Caetano Veloso. Para Chico e Caetano vai a imensa gratidão dos nossos países que encontraram luz e inspiração na vossa música e na vossa poesia. Para Alberto Costa e Silva vai o nosso agradecimento pelo empenho sério no estudo da realidade histórica do nosso continente. Nas décadas de 50, 60 e 70, os livros de Jorge cruzaram o Atlântico e causaram um impacto extraordinário no nosso imaginário coletivo. É preciso dizer que o escritor baiano não viajava sozinho. Com ele chegavam Manuel Bandeira, Lins do Rego, Jorge de Lima, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto e tantos outros. Em minha casa, meu pai, que era poeta, deu o nome de Jorge a um filho e de Amado a outro. Apenas eu escapei dessa nomeação referencial. Recordo-me de que, na minha família, a paixão brasileira se repartia entre Graciliano Ramos e Jorge Amado. Mas não havia disputa. Graciliano revelava o osso e a pedra da nação brasileira. Amado exaltava a carne e a festa desse mesmo Brasil. Neste breve depoimento, eu gostaria de viajar em redor da seguinte interrogação: por que esse absoluto fascínio por Jorge Amado? Por que essa adesão imediata e duradoura? É sobre algumas dessas razões do amor pelo amado que eu gostaria de falar aqui. É evidente que a primeira razão é literária e reside inteiramente na qualidade do texto do escritor baiano. Eu tenho para mim que o maior inimigo do escritor pode ser a própria literatura,
Pior que não escrever um livro é escrevê-lo demasiadamente. Jorge Amado soube tratar a literatura na dose certa e soube permanecer, para além do texto, um exímio contador de histórias e um notável criador de personagens. Então ele comenta da naturalidade que o povo encontrou na literatura do Jorge Amado. Ele diz que é como estar em casa, desfrutando das coisas que acontecem. Ao reler seus livros, ressalta o tom de conversa íntima, uma conversa à sombra de uma varanda, que começa em Salvador, da Bahia, e se estende além do Atlântico. Nesse narrar fluido e espreguiçado, Jorge vai desfiando prosa e suas personagens saltam da página para a nossa vida cotidiana. É claro que eu não vou ler o livro todo, mas eu convido vocês a lerem. É um trabalho excepcional. Não deixem de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito.